Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Porque Deus não é Deus de confusão, é o que eles trazem, para dar ênfase aos pensamentos deles. Tudo bem. Qual é a resposta que eu devo dar a uma objeção como essa? É verdade que a doutrina da Trindade pode ser confusa para alguns. Entretanto, a doutrina da Trindade não é contraditória. E após quase 2000 anos de cristianismo, ela tem sido mostrada como a que melhor se harmoniza com o ensino bíblico sobre Deus. Como a que melhor se harmoniza com o ensino bíblico sobre Deus. Se vamos admitir como falsa a doutrina da Trindade, porque é difícil de ser entendida, pela mesma razão, deveríamos rejeitar muitas outras doutrinas da Bíblia. Quer ver um exemplo? Como o nascimento virginal de Jesus, por exemplo. Se você analisar comigo, a mulher hoje tem 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, mulher casada, certo? 4 filhos, ela pode ter 1, 2, 3, mas no quarto ela vai sentir uma dor tremenda para ter aquela criança. É um aparato médico, tem que estar fazendo o pré-natal, né? Que muitos conhecem, não é isso? A mulher tem que estar sendo acompanhada pelo médico para ter uma gravidez correta, para não correr risco algum, nem de vida, nem para ela, nem para o bebê que está para nascer. Entendeu? É um aparato médico, é um cuidado muito grande. Entendeu? Agora, analisa aqui comigo. Então, eu tenho que rejeitar isso aqui. Jesus nasceu de uma virgem. Meu querido, se uma mulher casada com 3 filhos vai ter o quarto, sente uma dor tremenda e tem que ter todo o aparato médico para cuidar dela, imagine uma moça virgem, vai ter um filho, um parto normal. A pergunta é: esta moça era para continuar viva? Responda você. Era para esta moça continuar viva? De forma nenhuma, querido. De forma nenhuma. Era para a criança nascer, e olhe lá se a criança nascesse, era para essa criança nascer e automaticamente ela morrer, porque ela não ia suportar a dor tremenda. Sem ter cuidado nenhum médico, sem ter um aparato médico nenhum. Só milagre de Deus, meu querido. Só milagre de Deus para isso acontecer. Então, se é para negar a doutrina da Trindade, vamos negar isso também. Vamos negar isso também. Certo? E aí falar sobre a ressurreição dentre os mortos. A ressurreição dentre os mortos. E a doutrina da expiação? Dá para você entender a doutrina da expiação? É uma coisa confusa na cabeça de muitos até hoje. Não dá para se entender isso. Você analisa aqui comigo. Jesus é Deus. Vem à Terra, toma um corpo humano e ali vem sofrer pela sua própria criação, ser espancado, cuspido, esbofeteado, massacrado, despido, humilhado pela sua própria criação. Analisa aqui comigo. Se você for analisar direito, nós podemos ver o quê? Deus, como Deus que é, ele podia olhar assim e dizer: bem, antes de criar o homem, eu vivia a minha eternidade sem me preocupar com nada. Crio o homem para me adorar, o homem se volta contra mim, se rebela contra mim, e eu é que vou sofrer por eles? Ser massacrado por eles? Não. Vou eliminar a raça humana e vou viver minha eternidade tranquilo, porque eu não vou esquentar a cabeça com ninguém que não quer viver uma vida correta, que quer viver uma vida de erros e de pecado. Ele, como Deus, ele poderia ter feito isso, mas não. O que foi que ele escolheu?
escolheu a humilhação, escolheu ser massacrado. Dá para você entender isso? Querido, é difícil de se entender isso. Só Deus, só a misericórdia de Deus é que nos faz estar aqui hoje. Só a misericórdia dele. Só a misericórdia dele. Porque entender a profundidade de Deus é difícil. Então vamos negar isso também, né? Vamos negar isso também, a doutrina da expiação e outras coisas mais, etc, etc. Tá certo? Bem, se vamos rejeitar a doutrina da Trindade porque não compreendemos totalmente a natureza de Deus, devemos ter presente as palavras de Paulo em 1 Coríntios. Agora sim. 1 Coríntios, certo? Abra sua Bíblia. Capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. E o versículo 12. 1 Coríntios 13 e 12. Vamos ver o que diz aqui a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Porque agora vemos por espelho e em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em partes, mas então conhecerei como também sou conhecido. Que coisa tremenda! Aí sim, aí eu concordo. Porque agora vemos, certo? Por espelho em enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em partes. Não conheço ele por completo. Não conheço por completo, querido. Não conheço por completo. Conheço em partes. Mas a totalidade dele, o porquê de tudo isso, não dá para conhecer, não dá para entender. Então vamos negar tudo isso? É para negar tudo isso? Um dia entenderemos de maneira mais completa a natureza de Deus e muitos outros mistérios. Um dia conheceremos. Quer ver uma coisa? 1 Coríntios, capítulo 15, veja aí. 1 Coríntios, sempre em Coríntios, tá certo? 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 51. Analisa comigo aí o que diz a palavra do Senhor, ok? 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 51, que diz assim a palavra do Senhor. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ok, gente? Hoje, quando Paulo pronuncia essas palavras, ele estava se referindo a ele e ao pessoal daquela época, como se Jesus voltasse naquela época, ou tivesse prestes a voltar naquele momento em que eles estavam ali. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos estaremos mortos, mas teremos os nossos corpos transformados. E isso é um mistério. Veja que até para o apóstolo Paulo, isso também era um mistério. Então, se é para negar a doutrina da Trindade, nega isso aí também. Negue isto também. Tá certo? É só procurar compreender melhor a grandeza de Deus e o que Ele tem preparado para nós. Mesmo que às vezes seja confuso em nossa cabeça. Mas Deus sempre tem o melhor para nós.